Boa noite, meus irmãos. Graça e paz da parte de Cristo. Vamos abrir nossa Bíblia em João 19, fazer a leitura dos versos 16 a 30. João 19, 16 a 30. João 19, 16 a 30, diz assim: Finalmente Pilatos o entregou a eles para ser crucificado. Então os soldados encarregaram-se de Jesus, levando a sua própria cruz. Ele saiu para o lugar chamado Caveira, que em aramaico é chamado Gólgota. Ali o crucificaram, e com ele dois outros, um de cada lado de Jesus. Pilatos mandou preparar uma placa e pregá-la na cruz, com a seguinte inscrição: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Muitos dos judeus leram a placa, pois o lugar em que Jesus foi crucificado ficava próximo da cidade, e a placa estava escrita em aramaico, latim e grego. Os chefes dos sacerdotes dos judeus protestaram junto a Pilatos: não escreva o Rei dos Judeus, mas sim que esse homem se dizia Rei dos Judeus. Pilatos respondeu: o que escrevi, escrevi. Tendo crucificado Jesus, os soldados tomaram as roupas dele e as dividiram em 4 partes, uma para cada um deles, restando a túnica. Esta, porém, era sem costura, tecida numa única peça, de alto a baixo. Não a rasguemos, disseram uns aos outros. Vamos decidir por sorteio quem ficará com ela. Isso aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz: dividiram suas roupas entre si e tiraram sortes pelas suas vestes. Foi o que os soldados fizeram. Perto da cruz de Jesus estavam sua mãe, a irmã dela, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Quando Jesus viu sua mãe ali, perto dela, o discípulo a quem ela amava, disse à sua mãe: aí está o seu filho, e ao discípulo: aí está a sua mãe. Daquela hora em diante, o discípulo a recebeu em sua família. Mais tarde, sabendo então que tudo estava concluído, para que a escritura se cumprisse, Jesus disse: tenho sede. Estava ali uma vasilha cheia de vinagre. Então embeberam uma esponja nela, colocaram a esponja na ponta de um caniço de sopro e a ergueram até os lábios de Jesus. Tendo-o provado, Jesus disse: está consumado. Com isso, curvou a cabeça e entregou o Espírito. Senhor Jesus, hoje, para cada um de nós, é uma data importante, uma data de reflexão, a Páscoa, onde cada um de nós refletimos em quem somos, em quem o Senhor é, em que o Senhor representa na nossa vida. Que nessa noite as nossas perguntas sejam respondidas, que nessa noite as nossas avaliações mais íntimas sejam concluídas aqui, pela exposição da sua palavra, que nos revela quem nós somos e que também revela quem o Senhor é. Então, nós agradecemos por isso. Amém e amém. A festa era a primeira festa, a Páscoa era a primeira festa do calendário judaico. E ali eles pegavam um cordeiro sem defeito e eles comemoravam a libertação do povo da escravidão do Egito. Era a festa mais antiga que eles tinham. E nos tempos em que Jesus estava vivo, era uma festa tão grande que eram necessários centenas de sacerdotes, porque eram sacrificados, em média, 250 mil cordeiros. Isso em poucas horas. Eram tantos sacrifícios, era uma festa que tinha tanta presença de pessoas, que durante semanas, o rio que ficava ali próximo, ficava tingido de vermelho, mostrando o preço alto do pecado. Era uma festa muito antiga e começou mais ou menos 1.500 anos antes de Jesus. A Páscoa é uma festa tão significativa para o judeu que ela vem antes dos 10 mandamentos. Ela vem antes do templo, ela vem antes do sacerdócio, antes de todas essas questões estruturais em Israel existirem. A Páscoa já existia. E os judeus sabiam
que o sacrifício daquele animal não era o sentido final da festa. Eles sabiam que havia uma promessa. A promessa que viria o Messias, o prometido, o filho de Davi, que faria o sacrifício final. Como João Batista diz, né? O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E poucas horas antes daquilo que nós lemos, Jesus, ele se encontra com seus discípulos e comemora a sua última ceia no ministério terreno. Naquela sua última ceia, ele fala sobre muitas coisas. Ele fala sobre um que iria trair. Ele fala sobre a necessidade dos homens perceberem e trazerem para si o seu corpo e o seu sangue. Ele fala sobre a necessidade de servir o próximo, porque os discípulos ficaram falando quem seria o maior. E Jesus pega, vai e veste uma roupa de um servo e lava o pé de todos eles. Depois daquela ceia muito significativa, Jesus vai ao monte orar. E ali ele é capturado, entregue por Judas. E começa uma grande tortura física e psicológica. Jesus é levado a um julgamento à noite, um julgamento fraudulento. Levantam mentiras a respeito dele. E então o levam a Pilatos, que o condena. Antes de Jesus ser crucificado, ele passa por uma sessão fria de espancamento. E médicos que estudaram disseram que depois daquele espancamento era possível ver as costelas e parte dos pulmões de Jesus. E agora, os homens, dando Jesus por vencido, entregam a ele uma tora de aproximadamente 50 quilos. E ele começa a caminhar para fora da cidade, ao lugar chamado Gólgota, caveira. E Jesus vai caminhando, sendo humilhado, porque naquela época a crucificação era considerada uma humilhação, era uma condenação destinada a pessoas que cometiam crimes hediondos e escravos. E Jesus, que não cometeu nenhum crime hediondo e não era um escravo, agora, diante de toda Jerusalém, estava completamente desfigurado e carregando uma madeira nas costas. E ali as pessoas indagavam e humilhavam. E como se não bastasse, os seus pulsos são atravessados por pregos aproximadamente desse tamanho. Os seus pés, as suas costas rasgadas são escoradas na madeira crua. E no sol escaldante, ele é colocado entre dois ladrões, dado como um criminoso. Mas qual foi o crime dele? Em cima da placa estava escrito: Jesus Nazareno, o rei dos judeus. Isso gera uma intriga entre Pilatos e os líderes religiosos, porque eles não queriam que Jesus tivesse escrito que ele era o rei dos judeus, mas que ele disse. E Jesus só estava sendo usado como artifício de brigas ideológicas e políticas. Os homens entregaram Jesus a Roma porque ele dizia ser quem ele era e aqueles líderes religiosos não aceitavam. E agora Pilatos é colocado numa sinuca de bico, como nós dizemos. Se ele não cedesse à indagação daqueles homens de crucificarem Jesus, mesmo ele não vendo culpa, aqueles homens estavam ameaçando fazer um motim, um ajuntamento entre o povo. E quando isso chegasse ao ouvido de Roma, cairia mal. Pilatos seria dado como mau governador. Então que crucifiquem Jesus. Mas também vou fazer o seguinte: vou escrever que ele é o rei dos judeus. Para dizer a vocês o seguinte: se eu faço isso com ele, se um dia vocês levantarem qualquer homem e dizer que é o rei dos judeus, eu faço exatamente a mesma coisa. Pilatos estava afrontando aqueles líderes. Já que vocês me pressionaram e me fizeram ceder, eu o mato. Mas qualquer outro que se levantar, eu vou matá-lo também. E fica o aviso: todos aqueles que se levantarem e disserem que são rei dos judeus, terão o mesmo fim. Vocês esperam um rei que não é ele? Se ele vier, vai ter o mesmo fim. E enquanto isso, Jesus sofria.
Sofria porque na cruz, pregado, ele não conseguia respirar. Ele não conseguia respirar porque para ele ficar de pé e não sentir os pregos esticarem o seu pulso, ele tinha que forçar o corpo inteiro no furo dos pés. E aquela dor não permitia que ele respirasse. E quando ele cansava de sentir aquela dor, ele se pendurava, com pregos escorando os seus pulsos, para no mínimo possível respirar. E depois de horas passadas, ele diz: eu tenho sede. E cumpre-se o Salmo 22, que diz que ele sentiria sede e repartiriam as suas roupas e repartiriam a sua túnica. Porque João faz questão de dizer isso aqui. Porque se Jesus simplesmente dissesse, eu tenho sede, qualquer um poderia dizer, não, Jesus disse que tinha sede porque ele sabia o que estava escrito no Salmo 22 e ele fez de propósito. Mas os soldados repartiram a sua roupa. João estava mostrando o seguinte, percebam, esse acontecimento aqui é diferente. Algo que foge do controle de Jesus está acontecendo, como a própria Bíblia disse. Algo acontecendo aqui. E os soldados pegam uma esponja com vinagre e oferecem a Jesus. Alguns que leem esse texto geram uma certa confusão, porque há uma primeira esponja com vinagre que oferecem a ele. Mas aquela primeira esponja tem um sentido de anestesiar a dor. Mas Jesus não queria ela. Ele queria estar consciente até o final. Esse vinagre era um vinho azedo que os próprios soldados carregavam, porque eram muitas horas debaixo do sol esperando os homens morrerem. Então eles ficavam cansados, esgotados. E para se sentirem revigorados para continuar a esperar as pessoas morrerem, ele tomava aquele vinagre azedo. E quando eles dão para Jesus, eles matam a sede dele, mas eles postergam ainda mais o sofrimento de Jesus, que sangra até a morte. Interessante que nos dias de hoje, a gente só para pensar nisso ou na Páscoa ou no Natal. Quando não são essas datas comemorativas, nós não pensamos nisso. Qual foi a última vez que nós paramos para refletir sobre o sacrifício de Jesus? Qual foi a última vez que você sentou e parou para pensar o quanto isso influencia e afeta a sua vida? O quanto o sacrifício de Jesus muda a nossa vida diária, a nossa rotina? E se Jesus te desse hoje um resultado de que ele está olhando a sua vida, e ele está, e dissesse, esse aqui é o impacto que minha morte usufruiu na sua vida diária, o que estaria escrito ali? Será que estaria escrito alguma coisa? Nós não pensamos muito nisso. Mas, enquanto nós não pensamos nisso, Jesus foi humilhado na cruz, foi perseguido, foi traído. Parem para pensar nisso. Jesus é o próprio Deus. Ele criou o mundo. Ele não criou só nós que estamos aqui, seres finitos. Tudo que você vê, ele criou. A Terra, as galáxias, o universo. E mesmo assim, ele se fez homem, simples como nós somos, que nos cortamos na ponta de um papel e sentimos dor, fracos. E esse Deus que criou todas as coisas caminhou do nosso lado, ouviu fofocas ao seu respeito e ficou quieto. Esse homem foi injuriado e ficou quieto. Ele foi colocado num julgamento fraudulento, aquele que tinha o conhecimento de toda a lei, e ficou quieto. Foi levado até a cruz, pendurado no madeiro, e também ficou quieto. Zombado. Se você é quem diz que é, sai daí. Salva-te a ti mesmo. Imagine você com esse poder, lá na cruz, o que você faria? Eu descia na hora, irmão. Pegava um chicote na mão e dava em todo mundo. E duvido que você não fazia isso. Mas Jesus disse, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem.
Olhamos para isso, refletimos nisso, mas eu pergunto de novo, qual a diferença disso na sua vida? Que diferença isso fazia ontem? Que diferença isso fazia mês passado? Que diferença isso fez hoje, do começo do dia até o horário do culto? Nós não paramos para pensar nisso. Por quê? Porque não coloca comida na nossa mesa. Porque nós não queremos deixar os nossos muito afazeres e filosofar sobre o sacrifício de Jesus. Nós queremos continuar seguindo a nossa vida, ter os nossos planos na palma das nossas mãos. Continuar alimentando a nossa raiva, o nosso egoísmo, a nossa vaidade, rindo da desgraça daquele que a gente quer que se desgrace. Alguns só se interessam quando Jesus serve como um amuleto para pedir aquilo que deseja. Outros nem pensam, porque se pensarem, vão se condenar e fogem por uma direção contrária. Mas, graças a Deus, que o sacrifício de Jesus não parou por aí. Graças a Deus que essa cena não termina na disputa entre líderes judeus e Pilatos. Graças a Deus que isso não termina na nossa rotina egoísta. Vamos voltar à crucificação. Pilatos pega uma placa, coloca lá em cima e escreve: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. João diz que ele escreve em aramaico, latim e grego. O aramaico era a língua corriqueira do povo ali da região. O latim era a língua do exército romano. E o grego era a língua comum naquela região, da cultura e do comércio. Lembrando que Jesus está pregado, pendurado, fora dos portões da cidade, numa parte alta, onde todo mundo passava e via. Então a intenção de Pilatos é, todo mundo que passar, quer judeu, quer grego, quer romano, quer esteja vivendo nessa região, vai ler e vai saber qual o crime daquele homem. Era uma advertência. Mas a mensagem ia muito além da advertência. A cruz com Jesus não era só uma advertência para que as pessoas tomassem cuidado para não terminarem no mesmo lugar. A cruz era o púlpito do próprio Jesus. Todo mundo que passava ali e via aquele homem desfigurado sabia de uma coisa: não sabia a sua história, não sabia de onde ele veio, não ouviu sua voz, mas lia: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Qualquer um que passasse via que naquela placa Jesus estava pregando quem ele era. Enquanto os homens achavam que a cruz era o sinal de humilhação de Jesus, era o púlpito da pregação do que ele veio fazer. Ele veio morrer por nós. E não foi Pilatos, nem o povo judeu que parou a sua obra. Eles achavam que estavam calando Jesus, quando na verdade eles estavam multiplicando a sua voz. Jesus não pode ser vencido. Pilatos entrega Jesus à crucificação para calar os líderes religiosos que queriam calar Jesus, mas na cruz Jesus diz: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. A própria cruz diz: esse aqui é aquele que diz ser Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus, o Messias prometido, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E naquela cruz, Jesus, pregando pela sua própria tortura, ainda tem a sensibilidade de, sentindo todas as dores que nós falhamos, olhar para Maria e dizer: mulher, este é o seu filho. Filho, este é a sua mãe. Jesus, no meio de tanta dor, não guardando nenhuma raiva, ainda pensa em toda a tristeza que a mãe dele sofreria. E ele entrega Maria aos cuidados de João. Por que não dos seus irmãos? Eles ainda não tinham se convertido. Eles ainda não entenderiam as indagações de Maria. Ele entrega ao próprio discípulo a quem Jesus amava. Então, depois de toda essa cena, Jesus diz: está consumado.
acabou. Esse consumado é um verbo absoluto de encontrar o alvo. Jesus disse: eu alcancei o meu objetivo final. Está feito. E ele morre. É exatamente por isso que nós podemos ter esperanças para a nossa vida apática, para a nossa vida egoísta, para a nossa vida sem sentido. Porque Jesus não foi à cruz para que nós sofrêssemos a consequência dos nossos pecados. Ele foi à cruz para ele carregar sobre ele a condenação do meu e do seu pecado. Não importa a sua história de vida. Não importa há quantos anos você vem carregando traumas. Não importa quantas marcas você carrega. Não importa o erro do seu passado. Não importa o erro que você acabou de fazer antes de vir à igreja. Não interessa o ódio que você carrega no seu coração aí agora. Porque Jesus na cruz estende uma mão de misericórdia que nos levanta do chão, que nos ergue, que cura a nossa alma, que nos traz um novo sentido para a vida, que nos traz um novo significado. O fato de você estar ouvindo isso aqui essa noite não é só porque você estava passando aqui na frente e decidiu entrar, ou porque você não tinha nada melhor para fazer e foi à igreja, ou só porque era mais uma noite de Páscoa. Porque o mesmo Jesus que estava no controle da história até sendo crucificado, é o mesmo Jesus que está no controle da sua vida e trouxe você aqui. E te apresenta essa palavra de significado, de paternidade. Desde a eternidade, Jesus continua cumprindo a sua missão. Todos os dias. E Ele cura sim a sua alma. Não importa o quanto você acha que você é pequeno. Não importa o quanto você acha que você é significante. Não importa o quanto você realmente seja pequeno. Não importa o quanto realmente você seja insignificante. Jesus morreu na cruz para carregar sobre as costas todas as dores da sua vida. Os seus traumas, as suas inquietações. Jesus na cruz do Calvário está dizendo: essa dor está sendo paga no lugar da sua e da minha. E como consequência, nós somos alcançados por aquela palavra: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E se nós andávamos numa vida de pecado, hoje a palavra que está no seu coração é: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E Jesus, então, te mostra um novo significado. E além dele curar o seu coração, e além dele curar a sua alma, ele te dá uma nova família. Olha para o lado. Ah, eu não tenho pai, eu não tenho mãe. Ah, o meu pai isso, o meu pai aquilo, minha família isso. Olha para o seu lado. Olha as suas mães, os seus pais, os seus irmãos. Jesus cura a sua alma e te faz pertencer a um novo reino, a uma nova família. Então não interessa quantas cargas você vem trazendo pesadas, Jesus hoje te dá um novo nome, um novo significado, uma nova identidade. E não existe nenhuma barganha, não existe nenhum sacrifício. Você não precisa colocar aqui no altar o seu cordão de ouro, nem pagar em 3 vezes sem juros a sua oferta especial. Ela já foi paga. Foi paga por aquele que não tinha nenhum erro. Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Jesus Nazareno, o Rei sobre todos os reis. Jesus Nazareno, o Rei da minha e da sua vida. Enquanto a primeira Páscoa foi comida apressadamente, lembrando que a Páscoa foi comemorada lá no Egito, quando o povo de Israel ia fugir da escravidão, como que eles comeram? Moisés disse: coma de lombos cingidos. Eles tinham que pegar aquela roupa, né? Tipo um vestido, eles dobravam ela, amarravam ela como se fosse trabalhar no campo. Eles comeram, comemoraram a libertação, fugindo.
Jesus comemorou a última Páscoa, mas ele não fugiu. Pelo contrário, ele cingiu os lombos e foi de encontro ao Egito. Foi de encontro aos perseguidores. Enquanto o povo de Israel fugia, ele se entregava por cada um de nós. E hoje, por causa do Cordeiro Pascual, do bode expiatório, Jesus, nós somos libertos do pecado. Nós somos libertos de nós mesmos. Nós somos libertos dos nossos vícios, dos nossos traumas, dos nossos medos. E não existe mais nenhuma justificativa para continuar como estamos, porque Jesus rasgou o meu coração, o seu coração te disse: hoje eu me torno o seu filho, o seu pai, o seu irmão. Jesus nos traz a liberdade. E não importa se você passou 1, 2, 350 ou 450 anos no Egito escravizado. Hoje é a Páscoa, o dia da libertação. E não importa se no meio do caminho dessa fuga você caiu no chão e ficou para trás. Hoje é a Páscoa, o dia da libertação. Vamos ficar de pé? Igreja Presbiteriana do Brasil, há 160 anos, abençoando a nação brasileira.